Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho a respeito de nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro no Brasil? Bom, eu tô gravando esse vídeo, eu já imagino que vocês devem ter ouvido um sonzinho de fundo que eu tenho aqui, que eu moro do lado de uma escola, tá? Então, assim, eu sempre me programo para gravar os vídeos quando a escola está em silêncio, mas às vezes toca o sinal, vai todo mundo para a quadra e você começa a escutar uns gritos aqui no meu vídeo. Então é isso, tá? Eu não tenho muito como evitar isso, não tenho outro lugar para gravar a não ser a minha própria casa. Então vamos embora. Bom, nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro do Brasil cai prova sim e outra também. Isso pode ser primeira fase e isso pode ser também na terceira fase. Além disso, isso é um tema que vai ser o seu dia a dia. Você, como quarta secretária, quarto secretário, vai lidar com esse tipo de questão todo santo dia, tá? Então, não é à toa que é um tema tão cobrado nas suas provas de direito. É porque realmente isso é um tema importante para a nossa carreira, a carreira com a qual nós todos sonhamos. Bom, vamos lá então. Primeiro, nesse vídeo aqui, eu vou falar a respeito dos tipos de nacionalidade e vou falar também a respeito de perda de nacionalidade e também dos mecanismos de retirada forçada de estrangeiros do Brasil. Essa é a primeira parte. Num segundo momento, a gente vai falar a respeito dos mecanismos de acolhimento do Brasil. Vamos estar falando de asilo, refúgio, acolhida humanitária, esse tipo de coisa, tá? Mas agora a gente vai se concentrar então nos tipos de nacionalidade e perda de nacionalidade e mecanismos de retirada dos estrangeiros do Brasil. Primeiramente, a gente vai falar a respeito da nacionalidade originária, ou seja, a condição do brasileiro nato. Qual que é o principal mecanismo do Brasil nesse quesito? É o princípio de ius solis, quer dizer, nascido no solo brasileiro é considerado brasileiro, já tem direito à nacionalidade brasileira. Vamos lembrar, gente, que nacionalidade é um direito humano, né? Então, assim, todos os países têm mecanismos para conceder. Existem países que têm o princípio de ius sanguinis, quer dizer que aqueles que têm o sangue, né, a ascendência nascida naquele país, têm direito a ser nacionais daquele país. O Brasil tem o solis como mecanismo principal, mas tem ius sanguinis? E aí? Tem. De uma certa forma tem sim. Porque, olha, se a criança de pai ou mãe brasileira que esteja residindo fora do país solicitar a nacionalidade da criança numa autoridade competente, num consulado, essa criança passa a ter direito de nacional originário do Brasil. Ele se torna brasileiro nato, brasileira nata, tá? Então, isso é uma forma, sim, de ius sanguinis, que pode partir tanto do pai quanto da mãe, ou dos dois, tá? Bom, o que é importante a gente saber aqui e que tem cheirinho de prova é que a nacionalidade originária pode sim ser perdida. E como? Bom, isso é que você tem que ficar ligado, tá? Porque no ano passado, uma emenda constitucional, a emenda 131, mudou as regras para perda de nacionalidade originária. Antigamente, como é que funcionava? Bom, se eu quero ter a nacionalidade de um outro país, vamos supor que eu quero me tornar uma nacional americana, eu tenho que abrir mão da minha nacionalidade brasileira. Existiam dois casos de exceção. A primeira exceção era se o país aceitasse, que a minha nacionalidade brasileira continuasse. Esse, por exemplo, é o caso da Itália. Então, por isso que você tem o caso de dupla cidadania, né, ou dupla nacionalidade, é porque a Itália aceita. E o segundo caso era
se a naturalização fosse exigida pela lei estrangeira ao brasileiro residente em outro país como condição para permanecer em seu território ou para exercer direitos civis. Gente, eu tô colando mesmo, tá? Porque esse tópico tem 1 milhão de detalhes e eu não tenho a capacidade de decorar tudo para falar, tá? Então eu realmente preciso de um script aqui. Aliás, que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo. Bom, só que então, a partir da emenda 131, essa condição, essas hipóteses, né, essa hipótese de perda de nacionalidade, ela decai. Então, a continuidade da nacionalidade originária ficou muito mais forte. Porque o que aconteceu? Mudou a regra para o seguinte: agora, para abrir mão, para não ter mais a nacionalidade originária, o brasileiro ou a brasileira tem que fazer um pedido expresso perante a autoridade brasileira competente, que só poderá concedê-lo se não resultar em apatridie. Então, vamos supor que eu queira ser cidadã sul-coreana. Tudo bem, eu não deixo de ser brasileira nata por causa disso. Para eu ser brasileira, deixar de ser brasileira nata, eu tenho que fazer um pedido expresso dizendo para o Brasil: eu não quero ser mais brasileira, tá? E não dá assim, você ficou revoltado com o Brasil e tipo, cansei de ser brasileira, não quero mais. Mas você tem outra nacionalidade? Se você não tiver a nacionalidade brasileira? Não tenho, só cansei de ser brasileira. Então você não pode, tá? Não pode resultar em apatridie. Por quê? Porque a nacionalidade garante uma série de direitos, né, para os cidadãos. Então, o governo não pode autorizar uma medida em que você simplesmente abra mão de uma nacionalidade e fique sem pátria nenhuma, né? Então é por isso. Então, se houver um pedido expresso e não resultar em apatridie, você pode deixar de ser brasileiro nato, tá? Agora, o que mais a lei fala a respeito disso? Caso você se arrependa, queira voltar a ser brasileiro nato, você pode, tá? Isso é completamente diferente do que tinha anteriormente na nossa lei. Bom, vamos falar um pouquinho então agora a respeito da nacionalidade derivada, ou seja, o processo de naturalização. E aqui a gente tem alguns tipos de naturalização e eu vou precisar colar, tá? Vamos começar então com naturalização comum ou ordinária. É o processo mais usual de obtenção da nacionalidade brasileira, conduzido pelo Ministério da Justiça por meio de delegacias da Polícia Federal. O que é necessário para se naturalizar brasileiro? Esses critérios, eles são os critérios para naturalização. Tudo que eu vou falar aqui é critério para naturalização. Então, precisa ter pelo menos 4 anos de residência legal no Brasil. Isso muda no caso de falantes da língua portuguesa, isso reduz para 1 ano, tá? Então, todos os nacionais de países do PALOP têm de 4 anos, cai para 1 ano só. Ser maior de 18 anos, ter habilidade para se comunicar em português, não ter registros de condenações penais ou, caso tenha tido alguma condenação no passado, ter cumprido integralmente a pena. Pronto, pode solicitar naturalização brasileira. Mesmo cumprindo todos os requisitos, a concessão da naturalização comum é uma decisão discricionária do Estado brasileiro. Isso significa que depende da vontade das autoridades governamentais, tá? Ainda que todos os requisitos sejam satisfeitos, o governo não é obrigado a oferecer. Gente, eu vou ter que pausar um pouquinho para acender a luz. Voltando. Naturalização extraordinária. Bom, essa naturalização é reservada aos que tenham residido legalmente e ininterruptamente no Brasil por mais de 15 anos, conforme estabelecido no artigo 12, parágrafo 2 da Constituição Federal de 1988. Devido ao longo tempo de permanência da pessoa no país, a naturalização extraordinária é considerada um ato declaratório. O que isso quer dizer? A pessoa conseguindo comprovar que permaneceu durante esses 15 anos no Brasil, ela não precisa da vontade do governo.
essa naturalização, ela vai ganhar de toda maneira, tá? Então, não é um ato discricionário, é um direito, né, que pode ser solicitado caso um estrangeiro queira a naturalização brasileira. Nós também temos o caso da naturalização especial. Essa forma de naturalização acontece quando um estrangeiro trabalha em uma missão diplomática ou em uma repartição consular brasileira por mais de 10 anos seguidos. Ou é cônjuge de diplomata brasileiro há mais de 5 anos. Porque o que a lei considera é que essas pessoas, de alguma forma, também estão ajudando a servir o Estado brasileiro. Então, uma espécie de concessão, é uma espécie de mérito, né? Assim, poxa, vocês colaboraram com o Brasil, de alguma forma, ou trabalhando ou sendo cônjuge. Então, se quiserem, podem sim ser nacionais naturalizados brasileiros. E filho de diplomata? Já caiu questão, hein, no TPS falando de filho de diplomata. Filho de diplomata, mãe ou pai, não precisa ser os dois, ou a mãe ou o pai, nascido no estrangeiro, não tem que fazer nada, tá a serviço, o pai e a mãe tá a serviço no estrangeiro, o bichinho já é considerado brasileiro, tá? O bichinho é o bichinho, tudo bem? Bora, temos naturalização provisória. É um procedimento que é concedido a menores de idade que estão no país para evitar que fiquem sem nacionalidade. Lembra? Nós fazemos parte de uma convenção que quer diminuir, né, que quer resolver o problema da apatridia no mundo. Sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Mas isso faz parte, eu não posso deixar que uma criança fique sem nacionalidade, né? Então é por isso que eu concedo essa nacionalidade para ela. É oferecido a estrangeiros que não têm capacidade civil e que entram no país com até 10 anos de idade e continuem aqui depois, né? Quando a criança atingir a maioridade, ela tem a opção de converter essa naturalização provisória em permanente. Tudo bem? Quais são os direitos desses brasileiros naturalizados? Todos. Não tem diferença. São algumas exceções, apenas algumas exceções. É que esses brasileiros naturalizados, eles não podem assumir algumas funções administrativas no país. Então, olha, não pode ser, eu vou começar de diplomata, não pode ser oficial de Forças Armadas, não pode ser ministro do STF, não pode ser presidente do Senado Federal ou presidente da Câmara dos Deputados, presta atenção, presidente. Não estou falando que não pode ser deputado ou que não pode ser senador, não pode ser presidente, tá? Nem do Senado, nem da Câmara dos Deputados. Vice-presidente da República ou presidente da República. Qual que é o critério para todas essas funções? Um estrangeiro não pode ser presidente da República. Isso faz todo sentido, né? Não pode ser presidente da República. Agora, por que todos esses outros cargos? Porque você lembra lá de direito constitucional como é que é a sucessão? Ó, presidente não está podendo mais ser presidente. Quem que assume? Vice. Caiu o vice. Quem que assume? Presidente da Câmara dos Deputados. Caiu... Aí, por aí vai. Caiu o presidente da Câmara dos Deputados? Assume o presidente da Câmara do Senado. Caiu o Senado? Ministro do STF. Então, assim, toda essa cadeia não pode ser ocupada por estrangeiro, porque assim você evita o risco, né, dessa pessoa se tornar presidente da República. Então, isso se estende também aos oficiais das Forças Armadas, né, os altos cargos, e aos diplomatas. E se for o ministro das Relações Exteriores? Bom, se ele não for diplomata, pode, tá? Não tem impedimento. Um ministro que seja nomeado dentre quadros, que o presidente tenha confiança, se ele for estrangeiro, não existe problema. Você lembra que o Bolsonaro tinha um ministro da educação que eu acho que era chileno? Eu não lembro o nome dele, ele caiu rapidinho, assim, não deu nem um ano de mandato, ele caiu. Deu um problema, acho que foi do MEC, não lembro agora.
Mas pode, o presidente pode nomear estrangeiro, não tem problema. Ou pode nomear brasileiros naturalizados, né? Melhor dizendo. Não tem problema. Ele só não pode ter sido admitido no Itamaraty. Essa é reserva de vaga, tá? Para eu e você, brasileiros natos. Que não abrimos mão da nossa nacionalidade originária. Tudo bem? Perda da naturalização. Opa, aqui é assunto para ficar ligado, porque você lembra da emenda constitucional 131, que eu tinha falado, né? Sobre os casos de quando você perde a sua nacionalidade originária. Bom, aqui também no caso da perda de naturalização derivada, isso também tem consequências, tá? Tem mudanças aqui com essa emenda constitucional. Bom, a emenda constitucional tornou esse entendimento mais claro, na verdade, alterando a hipótese. Qual era a hipótese que existia anteriormente? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Era isso que falava o artigo constitucional. A perda da naturalização pode acontecer nesses casos, né? Quando esse naturalizado oferecer perigo, né? Exercer alguma atividade nociva ao interesse nacional. E agora, com a emenda 131, isso foi melhor especificado. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá? Então, o que é que a emenda fez em relação à perda da nacionalidade para o estrangeiro que queira ser naturalizado? Apenas tornou mais claro o que é né, essa atividade nociva ao interesse nacional. É isso. Então, a fraude no processo ou algo que atente ao Estado democrático de direito. Tudo bem? Seguindo. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre quais são as condições do estrangeiro no país e quais são os mecanismos de retirada forçada. Bom, o estrangeiro, pessoal, pelo nosso artigo 5 da Constituição, ele faz jus a todos os nossos direitos primários, secundários, né? Então, assim, a proteção é estendida a todos os brasileiros, a todos os estrangeiros também. Estrangeiro não pode votar, mas ele pode emitir opinião. Então, só não pode ter canal, programa, essas coisas, mas pode emitir opinião. Então, assim, praticamente os direitos, né, o Estado de Direito, ele se estende a qualquer um que esteja aqui no território. A ideia básica é essa. A gente não vai tratar de nenhuma exceção a respeito disso aqui. Mas, tá aqui em alguma situação irregular ou provocou danos, vai poder ser retirado à força. E aqui é que começam os mecanismos, né, para isso. O primeiro mecanismo que a gente vai falar a respeito é o da extradição. A extradição é uma medida cooperativa internacional em que um Estado solicita a outro a extradição de uma pessoa encontrada em seu território. De acordo com o artigo 81 da Lei de Imigração, a extradição é solicitada quando alguém precisa cumprir pena ou responder a um processo legal em outro país. Portanto, não é uma forma de punição em si. Cuidado com pegadinha, tá? A prova faz pegadinha com isso. O indivíduo a ser extraditado ainda vai passar por um processo legal no país que solicitou a extradição, tá? Bom, existem dois tipos de extradição, como você já deve saber, ativa e passiva. Na extradição ativa, é o governo brasileiro que requer a extradição de um foragido da justiça brasileira que esteja em outro país. E, seja ele brasileiro ou não, tanto o pedido de extradição do Brasil pode ser para julgar um brasileiro ou um estrangeiro que tenha cometido crime aqui e escapou para outro país, tá? E na extradição passiva é outro país que solicita para a gente que alguém que esteja aqui seja extraditado. Importante, brasileiro naturalizado
pode ser extraditado por crime comum cometido antes da naturalização ou no caso de tráfico de drogas. Isso está no artigo 5 da nossa Constituição. Então, estrangeiro aprontou na Síria, veio para cá. Era crime comum, matou alguém, sei lá, roubou. A Síria pediu a extradição dele. Aqui ele se naturalizou. A Síria pediu a extradição dele e está na condição de naturalizado. Ele não perdeu essa condição. O Brasil pode extraditar? Pode. Pode extraditar, tá? Porque o crime foi cometido antes dele vir para o Brasil e pedir para ser naturalizado, tá? Estrangeiro está aqui pedindo naturalização e se envolve com o tráfico de drogas. Não importando se foi antes, se for depois, durante, vai ser extraditado. Tudo bem? Então, essas são as duas condições. Isto não mudou, tá? Bom, como é que funciona a extradição, né, legalmente, como um mecanismo entre países? Muitas vezes existem tratados para decisões sobre extradição. E o Brasil faz parte de algum deles, né? O acordo de extradição entre Estados partes do Mercosul, a Convenção de Palermo contra o Crime Organizado Transnacional e o Tratado de Amizade com Portugal, por exemplo, né? Então, extradição com esses países do Mercosul, com os países da Convenção de Palermo, que são muitos, com Portugal, já está em tratado. Então, não tem que passar por essa via decisória do presidente, faz parte do tratado, tem que cumprir, tem que extraditar. Quando não existe um tratado específico, o Brasil regulamenta os pedidos de extradição feitos por outros países através da nova lei de imigração. Nessas circunstâncias, o pedido de extradição pode ser recusado por razões políticas, levando em consideração a conveniência e a oportunidade da extradição. Isso ocorre porque a extradição, em geral, é uma medida discricionária e depende de reciprocidade. Reciprocidade é uma palavra muito importante nesse quesito aqui, tá? Bom, o processo de extradição, ele tem algumas fases, eu vou passar rapidinho aqui, só que você vê no resumo. Tem que ter pressupostos básicos, tem que ter uma análise jurídica, né, que é da competência do Supremo. O Supremo, ele não vai analisar o mérito, ele vai analisar apenas o processo. E depois tem uma fase administrativa, né, em que cabe ao presidente da República decidir se vai conceder ou não. Aqui você vê no resumo, você vai ver direitinho todas essas fases. Vou passar agora para a deportação. Deportação é uma remoção compulsória, mas não tem a ver com um crime necessariamente. Ela tem mais a ver com uma irregularidade do imigrante no país. Tá com visto errado, veio com visto para estudar, tá trabalhando, ou passou, expirou o visto, ou enfim, não tá regular, vai ser deportado. Deportado não vai ter um impedimento para entrar no Brasil se resolver a situação. Legalizei tudo, arrumei o visto, posso voltar? Pode, normal, não tem problema. É diferente do extraditado, né? Que vai depender de autorizações para voltar e talvez nunca volte, tá? Então é isso, a deportação ela é simplesmente uma saída, uma retirada do estrangeiro para que ele regularize a sua situação. E esse estrangeiro vai ser avisado a respeito disso, vai ter um prazo para regularizar ou para sair, enfim. É um outro processo, não tem a ver exatamente com o processo criminal, tá? Muito longe disso. Expulsão. Nesse caso, a retirada do estrangeiro do território é compulsória e decorre de algum comportamento criminoso ou considerado ofensivo ao Estado. Tá? O Brasil simplesmente vai lá e pum! Dá um pé num estrangeiro que tá aprontando aqui, perdeu o direito de ficar aqui. O país pode fazer isso, tá? Lembrando, na deportação isso ocorre por irregularidades legais. E aqui não, é uma questão já penal, uma questão criminal. Contudo, em ambos os casos, a pessoa é enviada para qualquer lugar para fora do país. Olha a diferença em relação à extradição.
Na extradição, o processo está partindo de um país que quer julgar alguém que está aqui. Ou do nosso país que quer julgar alguém que está lá, tá? Então essa é a principal diferença entre a extradição e expulsão e deportação. De onde parte a solicitação? Expulsão e deportação do próprio Brasil. E extradição, no caso de extradição passiva, de um outro estado. Tudo bem? Tá acabando. Repatriação. Temos dois tipos aqui também. A repatriação é um processo de retorno de uma pessoa ao seu país de origem, seja de forma voluntária ou involuntária. E aqui então existem dois tipos. Existe um caso em que a repatriação é o retorno de brasileiros ao Brasil. Ela é totalmente custeada pelo Estado, tá? Então, assim, tem um brasileiro, uma brasileira morando na Inglaterra, tá numa situação de penúria, tá passando fome, não tem dinheiro para voltar. O Brasil banca esse retorno, tá? Então, se a Defensoria Pública da União constatar que existe realmente essa impossibilidade, tanto da pessoa que quer voltar quanto dos familiares de retorno, né? E aí, então, isso é comprovado, né? O Estado paga. Pensa, por exemplo, nessas imigrações de pessoas que são enganadas, né? Assim, que vão trabalhar tráfico humano, mulheres. Então, assim, essas pessoas, elas podem solicitar o mecanismo da repatriação, o Estado banca. O que é importante lembrar aqui? A repatriação é oferecida uma vez, tá? A segunda coisa é que não são elegíveis para a repatriação brasileiros que também possuem nacionalidade no outro país em que reside. Então, se é nacional do outro país, o Brasil não pode repatriar. No segundo caso, é o contrário. É quando o Brasil devolve um estrangeiro aqui. Então, assim, o estrangeiro chegou no aeroporto, a polícia federal percebeu que não dá para entrar, não entra. A pessoa é devolvida diretamente para o país da onde ela veio, tá? É constatado, então, que a pessoa, por algum motivo legal ou relacionado a visto, não pode entrar, tá? O que mais que é muito importante de falar aqui? Você já deve ter ouvido falar a respeito da palavra expatriado, expatriação. Gente, um expatriado é alguém que resolveu morar em outro país, tá? E aí se naturalizou, tem negócios, sei lá, né? Tá? Um expatriado é simplesmente uma decisão subjetiva, uma decisão voluntária de quem se expatriou, tudo bem? Que mais? Olha só, sobre a repatriação. As condições específicas de repatriação podem ser estabelecidas em tratados ou convenções entre países, desde que sejam respeitados os princípios e garantias da lei. Existem certos indivíduos para os quais a repatriação não se aplica, tais como refugiados, a gente vai estudar isso, apátridas, a gente ainda vai ver, menores de 18 anos desacompanhados de suas famílias e pessoas que precisam de acolhimento humanitário. Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Aqui na descrição, junto com este resumo, você vai encontrar questões do TPS. Eu foquei em questões um pouquinho mais recentes, a não ser que elas fossem aqui, assim, aqueles casos que realmente exercitavam tudo o que a gente fala hoje. Tudo, tá? Você vai ver que é super importante. Bom, um abraço a todos, bons estudos, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.